E aí, pessoal? Tudo certo? Bueno, edição de decreto presidencial pelo presidente Jair Bolsonaro concedendo graça ao deputado Daniel Silveira. Hoje é feriado, o pessoal descansando, mas a presidência da República não. Concedeu graça por meio de decreto a respeito da pena que foi ontem aplicada, ou melhor, da previsão de aplicação da pena, porque o processo não encerrou ainda, em desfavor do deputado federal Daniel Silveira. 8 anos e 9 meses de reclusão. 10 votos a 1 no Supremo Tribunal Federal. Gera uma perplexidade pelas coisas como acontecem. Primeiro, evidentemente, o aspecto legal. É cabível ao presidente a concessão de graça por meio de decreto? É. O problema não é esse. É, de fato. É previsto isso? Até porque a graça é uma forma de extinção da punibilidade. Ok, esse não é o problema. O problema é que eu não sei se por mera liberalidade do presidente, por falta de assessoria ou, de fato, por querer, de propósito, ele concede graça e o processo não encerrou ainda. Esse é um problema. Por quê? Porque para concessão de graça, embora alguns, eu acredito, pensem diferente, porém, a ampla maioria da doutrina pensa desse jeito, só é possível após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isto é, se ontem foi o julgamento, sequer deve ter sido publicado ainda o acórdão, sequer foi aberto prazo para a manifestação do réu, para que ele possa recorrer daquela sentença, porque vejam, como ele é deputado federal, ele foi julgado em primeira e última instância pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele tem o quê? Foro por prerrogativa de função, que é o chamado foro privilegiado. Mas ele tem direito a recorrer ainda. Aí eu pergunto, atropelar tudo isso favorece a quem? Porque evidentemente que esse decreto está eivado de não só ilegalidade, de inconstitucionalidade. Porque só com isso já feriu o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Feriu aí, por via reflexa, o princípio da presunção de inocência, porque vejam, só é considerado culpado alguém, e aí esse é o pulo do gato, após sentença penal condenatória transitada em julgado. Então o réu ainda é considerado inocente, porque essa é a decorrência do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Então, como que o presidente pôde fazer isso? Se não houve publicação do acórdão, não houve, evidentemente, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como que ele pode conceder graça que, de fato, individualmente, com fatos definidos, para pessoa específica e definida, ok, esses requisitos foram cumpridos, mas o trânsito julgado não. Então, é uma norma que ela nasce natimorta. Ela não pode gerar efeitos porque ela não só é ilegal, mas como inconstitucional. E aí tem um problema maior por trás disso, que não é só jurídico. Evidentemente é político. Utilizar-se desses meios legais para benefício próprio ou de outrem, evidentemente que constitui uma ilegalidade patente. E até um colega, Dr. Madruga, conversando,
lembrou algo que é bastante importante. Além disso que eu coloquei aqui, o presidente, de alguma forma, mesmo que não diretamente, mas está praticando advocacia administrativa no momento em que, como se ele fosse defensor do deputado, ele edita uma norma sem um dos requisitos, que é o trânsito em julgado, para livrá-lo solto ou livrá-lo de uma condenação da Corte Suprema do seu país. Então, pessoal, independente da figura envolvida, se fosse qualquer outro partido e qualquer outro parlamentar, ou mesmo qualquer outro político, agente político, não tem validade essa norma, esse decreto não tem validade, é uma cortina de fumaça para tapar, para cortinar aquilo que realmente está por trás. Vejam bem, rapidamente, que nós vamos fazer um outro vídeo sobre isso. Liberdade de expressão é direito garantia previsto na Constituição Federal, mas, assim como qualquer direito, inclusive a vida, não é absoluto. Então, evidentemente, que o STF deu a resposta. E eu não estou falando sobre a revogação da lei dos crimes contra a segurança nacional. Eu não estou falando sobre a prática da coação no curso do processo, não. Mas, de fato, houve um excesso da liberdade de expressão, ou seja, utilizou-se da liberdade de expressão sob o manto equivocado da imunidade formal e material decorrente do exercício do cargo eletivo de deputado federal para falar o que se queria na hora que se bem entendeu e do jeito que se entendeu, e pior do que isso, incitando animosidade entre os poderes da República, incitando a quebra do Estado democrático, ou do Estado de Direito, ou Estado democrático de Direito. Isso tudo e mais um pouco. Mas o que nos vale aqui, legalmente falando, é que, embora esse decreto tenha competência o presidente para emiti-lo, ele esqueceu de um pequeno detalhe, que é justamente o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até porque, vejam, o réu, ele pode não recorrer de uma sentença? Pode. Ele pode deixar o prazo transcorrer, mas ele não pode abrir mão desse direito. Porque ele não é um direito acessório. Isto é, ele não é um direito de faz de conta. Ele é um direito que está lá previsto, inclusive também uma garantia, mas que ele pode não se manifestar, ele pode não recorrer, mas ele não pode abrir mão de recorrer. Senão o precedente estaria aberto, inclusive, para vedar isso contra alguém que se tem uma animosidade. Entendem? Que é tanto um lado quanto o outro, quanto a via positiva quanto a via negativa. Então, esse é um detalhe também que passou despercebido. Não se pode burlar o princípio da presunção de inocência, porque nesse caso me convém. E não se pode burlar o trâmite natural de um processo. Não se tem alguém devidamente culpado sem o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Certo, pessoal? Então, passando aqui rapidamente para falar sobre esse decreto emitido pelo presidente Jair Bolsonaro no dia de hoje, em edição extra do Diário Oficial. No meu entender, e garanto que vocês encontram doutrina e jurisprudência a respeito disso, não tem validade esse decreto e o pessoal gosta de dizer, né, é uma alegoria jurídica, ou melhor, é uma alegoria político-jurídica. Tá? Até mais, pessoal. Um abraço.